O clássico terror slasher dos anos 90, Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, vai ganhar um revival nas telonas com o mesmo título, que assim, se vocês me acompanham aqui, vocês sabem que eu tô falando dele há muito tempo. Eu estou empolgado pra assistir esse novo filme, mas eu decidi visitar os 2 primeiros filmes pra estar com eles fresquinho na memória quando eu for assistir esse novo. E hoje eu quero falar sobre o primeiro filme, amanhã vai ter o vídeo do segundo, mas sobre o primeiro eu quero destacar pontos que eu gosto, pontos que eu não gosto tanto e algumas curiosidades que talvez vocês não soubessem. E antes de falar sobre ele, deixa o like que é importante, se inscreve no canal pra próximos conteúdos e me conta nos comentários o que vocês acham desse filme, que eu quero muito saber a opinião de vocês. Pra quem não sabe, esse filme é baseado num livro de mesmo nome, mas só o nome é igual ao livro, tá? Porque a história do livro é completamente diferente. Porque o roteiro do Kevin Williamson, que aliás foi responsável por escrever também Pânico, e a Sony acabou abocanhando ele pra escrever esse filme, ele pegou a história do livro, que era um suspense psicológico, e transformou num filme slasher. Então não existe assassino no livro, não existe nenhuma daquelas mortes no livro. As coisas realmente foram criadas pro filme. E aliás, um fun fact é que a autora Loie Duncan, que escreveu o livro, odiou o filme. Não só porque mudaram toda a história do livro, como também a filha dela tinha sido assassinada um pouco antes da estreia do filme, e ela achou de mau gosto transformar a história que ela tinha escrito em algo sangrento, e foi isso. Só que a Sony tava cagando pra opinião dela, porque a Sony queria surfar na onda de sucesso de Pânico, então ela lançou esse filme, e mesmo com a recepção ruim da crítica, ainda assim a bilheteria do filme foi muito boa, mesmo não chegando no patamar de Pânico, que era o que tanto a Sony queria. Porque no final das contas, o filme nunca teve fôlego, né, pra chegar ao patamar de Pânico, até porque o Pescador nunca foi uma figura memorável pras pessoas que assistiram o filme, assim como o Ghostface é pra gente. Mas o ponto é que a Sony tinha um elenco de peso, Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillippe, Freddie Prinze, Jennifer Love Hewitt, e ela também tinha um roteirista que fez Pânico, que era o Kevin Williamson. Então, mesmo com a falha, mesmo com os defeitos, mesmo com todos os problemas, esse filme acabou se tornando um clássico cult ao longo dos anos, fazendo até ganhar um novo filme recentemente. E a história aqui aborda muito sobre culpa, decisões duvidosas e vingança. E tudo começa quando 4 amigos, a Julia, a Helen, o Barry e o Ray, atropelam um cara numa estrada deserta ali após a festa de 4 de julho, e ao invés deles chamarem a polícia, eles decidem cobrir aí esse possível homicídio que eles causaram, e os 4 jogam o corpo aí desse cara no mar, fingem que nada aconteceu. Só que assim, o mais engraçado é que nesse meio tempo, quando eles vão desovar o corpo, o cara que eles atropelaram ainda tá vivo. E mesmo sabendo disso, eles insistem em desovar esse corpo. E essa cena é involuntariamente hilária por muitos motivos. Primeiro, por conta da performance da Jennifer Love Hewitt, que, gente, nos 2 filmes dessa franquia que ela atua, ela tá muito ruinzinha. E eu acho que esse é o ponto forte do filme, por incrível que pareça. A performance dela, que é tão caricata, que acaba se tornando boa. Ela até criou um marco nessa franquia, que ela mesma não sabia que ela tinha criado, na cena What are you waiting for? What are you waiting for? E assim, depois dos jovens desovarem o corpo, eles fazem um pacto de silêncio sobre essa morte, e cada um segue seu caminho. E um ano depois, a Julie volta pra Southport, e ela ainda continua bem abalada com o passado, e quando ela chega, ela já recebe uma carta bem ameaçadora falando: eu sei o que vocês fizeram no verão passado. E a partir daí, o pesadelo começa na vida desses jovens. Já que um assassino ameaçador que usa capa de pescador e um gancho ali de açougueiro começa a perseguir eles. E esse assassino é muito igual ao que eles comentam numa lenda urbana ali na fogueira no começo do filme, que eu acho que é meio que a referência que eles quiseram trazer, né, pra essa história. E a primeira morte aqui do filme é a do Max, que o quarteto achava que ele sabia o que eles tinham feito no verão passado e era ele que tava ameaçando eles, mas o Max não sabia de nada, mesmo ele passando ali na estrada na noite do crime. Porém, ele acabou sendo morto pelo assassino, e o assassino ainda usou o cadáver do Max pra mexer com o psicológico da Julie um pouco depois, naquela cena dos caranguejos vivos no porta-malas do carro dela. E é habitual esse pescador fazer isso, né, porque na sequência ele faz a mesma coisa com a Julie, e existe o mesmo problema que existe nesse filme na sequência, mas da sequência a gente vai conversar em outro vídeo. Porém, o problema é que essa cena é muito besta. E ao mesmo tempo muito esquisita, porque para pra pensar, como que ele conseguiu limpar o carro que tava com um cara morto e um monte de caranguejo? E tipo, ele limpou num nível onde assim, se você leva num lugar pra limpar o carro, eles não limpam tão bem quanto o pescador limpou. Então será que esse pescador realmente é do mal? Porque ó, a limpeza do carro foi tão boa que eu acho que nenhum vilão conseguiria fazer isso. Eu tenho muitas perguntas sobre o que ele fez nessa cena. Na verdade, como que ele limpa tão rápido, tira corpos tão rápidos do lugar? É um mistério. Depois disso, a gente teve a cena do Barry sendo quase morto na academia, e esse momento é memorável. O gancho ali rouba as roupas dele e tenta atropelar ele com o próprio carro dele. É tipo assim, o karma voltando, né, pra esse momento, por causa do acidente que eles causaram lá no começo. E mesmo com o Barry sendo arremessado pelo carro nessa cena, ele ainda sobrevive, vai pro hospital, só enfaixa o braço ali, como se fosse uma coisa super normal, tipo assim, ai, caí, tropecei, quebrei. Não, ele foi literalmente arremessado, mas ó, tá tudo bem.
tudo bem, eu adoro. Assim, eu passo pano pra essa cena porque ela foi repleta de um bom suspense. Ver toda a construção da cena foi legal. Ainda mais sabendo que o pescador tava meio que aterrorizando o Barry. Então essa cena criou uma vibe gostosa pro filme. Eu só acho injusto que todo mundo é aterrorizado, todo mundo assim, vírgula, né? Mas o Ray em si não é aterrorizado. Cadê o Ray sendo aterrorizado? O Ray fica sumido quase que o filme inteiro, já a gente comenta disso. Mas assim, tipo, cadê? Cadê a cena do pescador aterrorizando o Ray? E ainda falando sobre aterrorizar, nesse meio tempo o pescador também corta o cabelo da Helen enquanto ela dormia, e ela adorava muito esse cabelo, então assim, foi a vingança que mais doeu pra ela. Eu acho que a morte não teria doído tanto quanto esse corte de cabelo. E é engraçado que as maldades que o pescador faz ao longo do filme, né, antes de chegar ali no último ato, onde ele mata de verdade, assim, a maioria das pessoas, é uma maldade tipo A de PLL. E ao longo da história do filme, a Helen e a Julie se uniram pra tentar resolver as coisas, então elas foram atrás de respostas sobre quem é o assassino. Elas acharam que era o Egan por conta que ele morreu no mesmo dia que aconteceu o acidente, e mais tarde elas descobrem que na verdade é o Ben Willis que é o assassino, né, isso tem uma conexão lá no final da história. Mas o ponto que eu quero chegar é que as duas estavam fazendo algo, o Barry estava sendo atacado, e o Ray? Onde estava o Ray? O Ray estava sumido. 80% do filme, o Ray está sumido. Ele só não tá mais ausente aqui do que ele tá na sequência, porque assim, é complicado. Eles contratam o Fred Prinze Jr. pra usar ele um pouquinho só, e assim, eu fico meio conflituoso, porque eles tentam meio que fazer nesse primeiro filme, a gente sentir que ele pode ser o assassino. Não sei se vocês têm a mesma sensação que eu, mas eu sinto que eles tentaram fazer isso nesse primeiro filme, e no segundo tentaram transformar ele no salvador da pátria, e no terceiro ele vai ter um papel bem de destaque. Vou ficar aqui, ó, quietinho. E agora vamos falar de um dos melhores momentos do filme, que é o momento onde a Helen vai pro Croc Festival, que tem todo aquele desfile legal, onde a gente vê várias pessoas com roupa de pescador, e ela meio que apontando ali pro Barry correr atrás, e a gente fica naquela insegurança de será que vai atacar ela nesse desfile ou não? Será que ela vai morrer ou não? Então é uma cena interessante, principalmente porque ela também é na luz do dia, né? Não é aquela cena escura, igual filme de terror, geralmente gosta de cena escura, aqui é claro. Então a gente fica naquela insegurança. E durante a passagem de coroa do Croc Festival, a gente tem a morte do Barry, que assim, foi tensa demais. O Barry tava lá pra proteger a Helen de qualquer coisa e não tinha ninguém pra proteger ele. Então ele ficou lá do mezanino assistindo ela ali no palco, e acabou que ele foi atacado pelo assassino, e a Helen viu tudo isso. E ela ficou gritando e apontando pra alguém ajudar ele, e ninguém fez nada, ninguém se moveu. Então assim, é uma cena muito tensa, uma cena muito memorável, uma cena que depois foi recriada e todo mundo em pânico. Eu acho que isso popularizou demais essa cena, porque eu adoro as duas versões. Eu adoro as duas versões, a desse filme original e a de Todo Mundo em Pânico. Eu acho que ai, gente, é muito bom. Eu amo aquele filme. E esse escândalo que a Helen faz um policial investigar ali essa aparente morte, mas ele não encontra nada, porque o pescador, como a gente sabe, é um especialista em limpeza, nem sangue tinha no chão, então assim, esse pescador é 10 de 10, gente. E o policial, como não viu nada e achou que a Helen tava histérica, optou ali por levar ela pra casa dela, só que tinha ali um desvio na rua, eles tiveram que passar pelo beco. E como esse cara é um policial super preparado, ele decide sair do carro pra ajudar uma pessoa misteriosa que está com o carro quebrado na frente. E acaba que é uma emboscada, né? Ele é morto, uma apunhalada bem no estômago. E assim, nossa, uma emboscada, quem poderia imaginar? A Helen poderia imaginar, mas o policial cagou pra ela e ele acabou sendo morto. Então assim, karma. E aí depois disso temos a cena que a Helen escapa do carro de polícia, chutando aquela janela do passageiro, e ela corre pra loja da irmã, e gente, o assassino tava andando igual uma lesma atrás dela, mas a diva tava dando a vida pra sobreviver. Mesmo de salto, gritando horrores, e sendo uma fumante compulsiva, a Helen ainda tinha um cardio impressionante. E nem parecia cansada. Tava com o cabelo bagunçado, tava meio assim, tipo, mas ela não parecia cansada. E a Elsa tava na loja nesse momento fazendo inventário, e a tadinha acabou sendo morta pelo assassino que cortou a garganta dela com um gancho. E eu fiquei muito chateado pela Elsa, porque ela era uma das poucas ali que não merecia morrer. Até o policial que era zombou da cara da Helen merecia morrer, mas a Elsa não. E depois do assassino matar a Elsa, ele corre pra trás da Ellen, e ela tava tentando ligar pra polícia pra se salvar, mas ela não consegue fazer isso. Então ela acaba ouvindo um grito da irmã morrendo, e ela já sabia que seria tarde demais pra ela, e ela acaba escapando, corre do assassino pro elevador de carga, e eu adorei que ela deu um trabalhinho pra ele. Tipo assim, ela não foi uma loira fácil de matar, ela foi uma loira que deu trabalho. Ele imaginou, pera, uma loira me dando trabalho? Eu imaginava isso da Morena, protagonista, mas da loira não. Porém, aqui esse filme subverteu isso. Obrigado, Kevin Williams. Se tem uma coisa boa que você fez nesse filme, desse roteiro porcalhada, foi as cenas da Helen. Daí a Helen conseguiu chegar num depósito ali no sótão da loja, mas o assassino encontrou ela lá em cima e ela teve que pular da janela pra se salvar. Ela acabou entrando no beco e achou que tinha escapado, ainda mais porque ela viu a rua onde tava cheia de pessoas, tinha uma banda marcial passando, então tava tudo propício pra ela sobreviver. Porém, o barulho dos fogos da banda colaborou ali pro pescador aparecer e matar ela e ninguém perceber. E ele mata ela a centímetros de pessoas da rua. E eu fico, até hoje. E assim, Helen, você morreu, mas você deixou uma marca. Você é icônica, Sarah Michelle Gellar. Além de ser a melhor atriz desse filme, porque com certeza a melhor atriz é ela,
Ainda assim, você interpretou a melhor personagem. O Kevin gostava de você, gostava. E eu não sei se vocês sabem, mas originalmente a Helen era pra estar viva. Ela acordaria no hospital ali no dia seguinte e isso abriria uma abertura pra uma sequência ela aparecer. Só que nas sessões testes o público acabou não gostando muito dessa cena e eles acabaram retirando essa cena e colocando a morte, porque segundo o público seria algo mais impactante e realmente foi, mas eu gostaria de ter visto, né, a Sarah aparecendo na sequência. E eles usaram esse rolê aí, né, que eles descartaram da Helen com o personagem do Ray lá no segundo filme, onde ele aparece no hospital depois de ser atacado pelo pescador. Então, sei lá, gostaria de ver a Hailey viva. E assim, eu não sei vocês, mas essa cena, mesmo sendo muito boa, ainda me deixa com uma pulga atrás da orelha por conta da forma com que ela é conduzida. Porque, gente, como que o pescador conseguiu chegar antes da Helen atrás daqueles pneus se esconder pra matar ela? Isso não faz sentido até hoje. Mas tudo bem, existe uma cena tão maluca quanto essa na sequência, então os filmes não estão se portando muito com lógica. E depois dessa cena da Helen morrendo, que foi muito boa, o filme nunca consegue atingir o mesmo nível e fica morno até acabar. E eu acho que isso tem muito a ver com o fun fact que eu vou falar agora pra vocês, que é que o roteiro estava sendo escrito constantemente enquanto o último ato estava sendo gravado. Então os atores estavam gravando o filme e o final ainda estava sendo escrito. Então tava uma confusão em torno disso no set e acabou ficando o que ficou, que foi aquele final bem morninho que você assiste e pensa, é isso? E nesse final temos a revelação de que o Ben Willis é o assassino. E os jovens na noite fatídica que atropelaram uma pessoa acharam que eles tinham atropelado o Egan, mas na verdade eles atropelaram o Ben, que um pouco antes matou o Egan jogando ele do penhasco, porque o Egan tava embriagado e ele foi responsável pela morte da filha ali do Ben num acidente de carro, e no caso o Egan era namorado da filha do Ben, então era o cunhadinho dele, do Ben. E é engraçado que a filha morre nesse primeiro filme e o filho morre no segundo. Eu não vou fazer essa piada de novo no próximo vídeo, então guardem ela pra vocês, tá? Porque eu acho muito maldosa essa piada. E aí, por um motivo que o filme não gosta de explicar muito, o Ben começou a perseguir os jovens que atropelaram ele, sendo que ele era um assassino, já tinha matado outra pessoa, e ele ficou bravo porque tentaram matar ele e desovar o corpo, assim como ele acabou de fazer com outra pessoa. Então, assim, não faz muito sentido pra mim nada disso envolvendo esse assassino, mas ó, o filme já não tava com lógica, então só engolir. E depois de todas essas revelações, tivemos um embate final, com a Julie sendo perseguida pelo Ben, e essa cena da perseguição não é empolgante, como eu disse pra vocês, final bem xoxinho. Ainda mais porque eu acho a Julie meio fraquinha como protagonista, mesmo amando a Jennifer Love Hewitt. Eu não consigo levar muito a Julie a sério. Eu acho que a dinâmica desse final melhora quando ela e o Ray estão lado a lado, coisa que acontece nesse final, porque magicamente o Ray aparece. Depois de ficar o filme inteiro sumido, o Ray acaba aparecendo. Daí temos o final dessa história com o assassino ficando preso na corda por conta do gancho, e a Roldana gira, corta a mão dele, e esse acaba sendo o auge desse filme. Esse último ato até se finaliza com o Ray se declarando pra Julie, mas a gente não tem um peso emocional muito grande nesse romance, porque o Ray ficou o filme inteiro sumido. Eu deveria sentir alguma coisa? Eu gosto do Fred e gosto da Jennifer Love Hewitt, mas eu não sinto nada pela Julie e pelo Ray. É foda, os personagens são muito mal desenvolvidos aqui. E até o pescador, como figura maldosa, é mal desenvolvida, porque ele tem uma vibe sobrenatural por tudo que ele faz, da forma que ele faz. Meu, o Ben Willis é um velho, o Ben Willis não deve ter o fôlego que ele tem ali pra fazer tudo que ele fez, mas ó, o filme realmente coloca ele como um fodão. Eu acho que se fosse sobrenatural, as coisas aqui funcionariam muito melhor, mas não, eles colocam como humano fazendo maldades. Então assim, pra mim é muito surreal. E aí temos a última cena do filme que mostra a Julie voltando pra faculdade, ela vai tomar banho e no espelho do banheiro surge uma nova mensagem, eu ainda sei. E quando ela olha, o vidro explode, com aquela vibe de o assassino está passando pelo vidro. E simplesmente o filme acaba assim. E o mais gozado é que na sequência eles não explicam essa cena, eles só deixam meio que subentendido que provavelmente a Julie estava sonhando. E esse foi o final sensacionalista que o primeiro filme deu pra história, pra quem sabe eles fizeram o segundo. Que assim, a gente sabe que o segundo aconteceu e que o primeiro foi um sucesso, então a Sony até que acertou. E eles já tinham meio que o segundo filme em mente, porque Pânico 2 estava lançando na época que o primeiro filme saiu, então eles queriam também fazer uma sequência, porque a Sony queria concorrer de frente com a Miramax. E depois do segundo filme teve uma sequência pra DVD que foi esquecível demais, nem gosto de comentar, eu odeio aquele filme, mas eu acho que eu não odeio tanto quanto eu odeio a série. A série é muito ruim, tipo, muito ruim mesmo, eu não consegui nem terminar. Até hoje eu não assisti todos os episódios, só assisti o começo e o final, porque aquilo ali é lixo. Trash. Mas assim, pelo menos o primeiro é um clássico. Tem erros, tem muitos erros, tem muita coisa inconsistente, tem muita coisa inconsistente. Mas ó, é divertido. E ele marcou a cultura pop. Não só marcou a cultura pop, como criou memes icônicos, frases icônicas. What are you waiting for? Esse filme é tão over no que ele tá fazendo que ele dá a volta por cima e se torna bom. Isso é porque eu nem mencionei os erros de continuidade dele, tá, gente? Porque quando eu tava fazendo o roteiro, eu pensei, putz, não vai ter espaço pra mencionar erro de continuidade. Mas ó, o carro do Ray muda no momento do filme. O cabelo da Julie uma hora tá preso, outra hora tá solto na mesma cena, em ângulos diferentes. Tem tanta coisa básica que você percebe e nota, sabe? E assim, eu fico incomodado, mas
deixo passar. Sempre deixo passar. Porque eu coloco na cabeça que é um filme divertido e eu estou assistindo pra desligar o meu cérebro. E é exatamente isso que Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado nos proporciona. Um cérebro desligado. Mas me conta aí, o que vocês acham do filme? Gostam dele? Estão empolgados pro novo? Gostam da sequência? Estão empolgados pro vídeo da sequência? Coloca tudo que vocês quiserem falar lá nos comentários que eu quero muito ler. Eu fico por aqui. Beijo e tchau!